Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Se você está aqui, é para você estar feliz. Só um minuto. Ver se a tosse diminui. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Você tem que aprender a cantar a musiquinha, eu já disse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Todo mundo sabe onde é que está Salmos. Todo crente, quando abre a Bíblia, ele abre primeiro no livro de Salmos. Aí você vai voltar um livro, é Jó. Antes de Jó, Esther. Aí ficou fácil agora. Coloca, por favor, na versão NVI, por favor. Amém? Todo mundo achou? Com misericórdia. Esther, capítulo 3. Vamos ler o versículo 8 ao versículo 10. Depois Esther, capítulo 8, versículo 1 e 2 e 17, 15 e 17. Esther, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei e não convém ao rei tolerá-las. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu a Amã, inimigo dos judeus e filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Agora, Esther capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. Então Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Versículo 15. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Versículo 17. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, porque o medo aos judeus tinha se apoderado deles. Amém? Eu gostaria que colocasse o tema. Eu não sei se eu coloco no início ou no meio, mas eu queria que já colocasse, por favor. A última palavra
vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam quando nós estávamos lendo a palavra, mas foi dado um decreto pelo rei. E todo decreto é uma ordem emanada de uma autoridade, seja ela qual for. É uma determinação assinada por uma autoridade superior. Qualquer autoridade que seja, ela pode fazer um decreto. Um decreto presidencial, um decreto municipal. O Demutran fez um decreto de trânsito. A igreja tem um decreto. Existem decretos, existem leis. Amém? Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: você recebeu da parte de Deus a autoridade para revogar todo e qualquer decreto de maldição estabelecido contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Amém? A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe essa autoridade. Meus irmãos, desde quando nós nascemos, decretos são liberados sobre a nossa vida. Às vezes você não entende, você quando criança, e uma pessoa disse que você não ia prestar para nada. Pode ter sido seu pai, pode ter sido a sua mãe, pode ter sido um parente ou uma pessoa qualquer. E ela disse que você não teria um futuro. Talvez quando você estivesse na sua faculdade ou no seu trabalho, alguém dissesse que tudo o que você faz não presta. São decretos. Ou talvez você tenha participado de um lar onde decretos bons foram liberados sobre a sua vida. Meu filho, você é lindo. Minha filha, você é linda. Você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai temer ao Senhor. Você vai ser um excelente profissional. Meu filho, tudo quanto você fizer, você vai prosperar, porque assim diz a palavra do Senhor. Isso são decretos. Toda palavra lançada, ela tem poder. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 6. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Tiago. Se você estiver descansado, se você estiver tranquilo na sua vida cristã, leia Tiago, para você esquentar os seus lombos, para você enxergar que você não está tão bom assim como você pensa. E olha o que é que ele diz, Tiago capítulo 3, versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. No versículo 9, 10, 11 e 12 agora. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isto não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água salgada? Versículo 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem determinado como decreto sobre a vida das pessoas que lhe rodeiam?
Sabe, muitas vezes nós somos tomados por raivas, pelo rancor. E quando você está passando por um momento de raiva, rancor, o que é que você tem liberado sobre a pessoa que fez algo sobre você? Será que você tem feito como a palavra que manda nós amarmos os nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem, ou você tem amaldiçoado essa pessoa? Ou você tem liberado, dizendo assim: Deus, que a tua ira venha sobre ela, que o Senhor castigue essa pessoa. É isso que você tem falado? Ou você tem orado pela vida dela? Ou você tem de estar assim: Senhor, tem misericórdia da vida dela, tem misericórdia da minha, que tem pensamentos ruins sobre essa pessoa. Senhor, traz ela para mais perto de Ti, me traz para mais perto de Ti. O que é que tem saído da sua boca? Mas eu queria que você entendesse que nós precisamos ter consciência da autoridade que recebemos em Jesus para anular os decretos. Meu irmão, independente da instância que veio esse decreto, se veio de uma baixa instância, qual foi o nível da pessoa que liberou um decreto sobre a sua vida, não importa. O que importa é você ter a autoridade, saber que você tem essa autoridade que veio de Jesus sobre a sua vida. É isso que você tem que ter em mente. Não importa de onde veio a sentença, use a autoridade que você recebeu da parte de Deus. Amém? Eu não sei se você já teve a oportunidade também de ler o livro de Esther. Esses 10 capítulos que compõem o livro de Esther. As mulheres é que se interessam mais pela história de Esther, pela história de Débora. As mulheres se encantam com as histórias das mulheres. Mas no livro de Esther nós temos inúmeros conselhos. Nós podemos extrair muitas coisas do livro de Esther. E se você começar a ler o livro de Esther, você vai ver que existia um império naquela época, o Império Medo-Persa, onde o rei chamava Xerxes. E naquela época ele estava tendo lá as suas festas, 180 dias de festa, 6 meses de festa. Misericórdia. Já pensou? Deus me livre, 180 dias de joá-forró. Está repreendido em nome de Jesus. 180 dias de expocrado. Está queimado. Está amarrado. Mas eles estavam tendo esse período de festas. E o rei estava muito empolgado com aquela festa. E ele mandou chamar: olha, chame a rainha. Eu preciso apresentar ela para vocês. Eu preciso mostrar quão belo é minha mulher. Porque a palavra diz que Vasti era muito bonita. E aí Vasti, parece que ela estava com o espírito de Jezabel nos coros. Vasti disse assim: olha, diga a ele que eu não vou não. Aí, mas como assim? Como é que o rei manda chamar a sua esposa, a rainha, e ela não comparece? Meus irmãos, esse fato fez com que o rei juntasse seus conselheiros. E aí, eu não sei, minha gente, eu não sei vocês, mas quando eu começo a ler a Bíblia, que eu vejo aqueles nomes esquisitos, é uma das coisas, é assim, a única coisa que eu vejo que eu não sei como é que pode. Hoje o povo está de parabéns pelo nome, porque o nome do cabo era Mecucã. Você imagina, se você tiver misericórdia quando você for pai e mãe, botar o nome do seu filho assim, é castigo grande. Epafrodito, misericórdia. Cadê Jefferson? Mas, meus irmãos, ele reuniu esse conselho. E esse camarada, ele aconselhou o rei da seguinte forma: Rei Xerxes, olhe, isso foi um absurdo que a rainha Vasti fez. Olhe, eu vou dar um conselho para o senhor. Afasta ela do reino.
Porque se o Senhor continuar com ela sendo rainha, vai pegar mal para todos os outros homens casados, porque as mulheres vão engrossar o pescoço e vão começar a não obedecer mais os homens. Aí o negócio vai piorar, as mulheres vão entrar em rebelião. Aí o rei diz: rapaz, pior que você tem razão. Estou destituindo a rainha Vasti. E assim foi feito. Foi dado esse decreto sobre todas as províncias. O rei mandou entregar esse decreto, dizendo que a rainha Vasti, ela não fazia mais parte do seu reino como rainha. E o outro decreto foi estabelecido. E o decreto foi que se procurassem dentre todos os países, os 127 países que estavam sob o domínio do Império Medo-Persa, que se buscassem virgens para que o rei achasse a próxima rainha que seria estabelecida. E assim fizeram. Eu não sei se você sabe, mas filhas de reis, filhas de conselheiros, filhas de juízes, filhas de sátrapas, todas elas foram colocadas para ver se uma delas era escolhida a rainha, a esposa do rei Xerxes. Só que existia um camarada na jogada, e o nome dele era Mardoqueu. Mardoqueu foi sabido. Mardoqueu era um judeu. Ele não fazia parte do povo persa. Mas ele disse: opa, rapaz, eu tenho uma sobrinha aqui bonita. Uns dizem que ele era tio, outros dizem que ele era primo. Vamos dizer que ele era tio. E aí Mardoqueu disse: espera aí, vem cá, Esther, que eu vou te inscrever nesse concurso aí para tu ser a mulher do rei. E assim ele fez, inscreveu lá Esther. E aí, meus irmãos, quando Esther passou na frente do rei em uma carruagem, o rei se apaixonou por Esther. E quando o rei viu Esther passando, ele estendeu o seu cetro. E o fato dele ter estendido o cetro sobre Esther estava indicando que ela seria a próxima rainha, que ela seria a rainha do Império Medo-Persa. Só que o rei não sabia quem era Esther, ele não sabia a história dela. Ele não sabia de onde ela tinha vindo. Mas se apaixonando, ele declarou ela como rainha, rainha do império. E Esther, meus irmãos, era uma judia órfã. Os pais de Esther foram mortos durante o período do cativeiro babilônico. E Mardoqueu, seu tio, pegou Esther e cuidou dela como um pai. Ele guiou Esther nos seus caminhos. E ele cuidou tão bem de Esther que quando ela estava lá se preparando, eu nunca vi um preparo tão longo na minha vida. Foi 1 ano. Pegaram essas mulheres 6 meses tomando banho de mirra. Essas mulheres não deviam cheirar muito bem. 6 meses na mirra. Mais 6 meses usando os negócios lá, os produtos. Os cosméticos. 1 ano. Você imagina, a mulher pode ter ficado cheirosa 10 anos, sem tomar banho. Mas passaram pelo processo. Lá elas se alimentaram e embelezaram essas mulheres. E elas poderiam retirar de onde elas estavam o que elas quisessem. Mas sabe o que é que a palavra diz? Que Esther, mesmo tendo essa oportunidade, ela não pegou nada do que tinha lá. As outras se apoderaram do que elas quisessem. Mas esse ato de Esther, de se contentar só com o que tinham dado para ela, já fez com que todos os que estavam ao seu redor olhassem para ela diferente. Esther era diferente das outras. Mas no período em que ela virou rainha, apareceu um homem por nome de Amã.
Meus irmãos, Amã se tornou o homem mais poderoso depois do rei. Eu queria que você abrisse em Esté, capítulo 3, versículo 2. Vamos passear pela história para a gente entender. Amém? Acorde. Se eu ver alguém dormindo, eu jogo o microfone. Aleluia. A palavra diz assim: todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Pode parar aí. Meus irmãos, Amã era um agagita. Amã era filho de Agag. Misericórdia, quem é esse Agag? Onde é que está falando desse Agag na Bíblia? Meus irmãos, lá em 1 Samuel 15:33, nós vamos já abrir lá. Mas Amã, como seu primeiro ato, como uma pessoa poderosa no reino, Amã disse: olhe, rei, eu quero que o senhor aceite eu fazer aqui um decreto. E o decreto é que eu quero matar todos os judeus, sejam homens, sejam mulheres, crianças. Eu quero matar todos. E depois de mortos ainda quero partilhar dos seus bens. Quero pegar tudo o que eles possuem. Eu não sei se você já leu isso e se perguntou, mas por que tanto ódio com os judeus? Lá em 1 Samuel 15:33 nós vamos entender. Coloca aí, por favor. Olha quem era Agag. Samuel, porém, disse: como a sua espada deixou mulheres sem filhos, assim a sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Meus irmãos, o profeta Samuel matou ao fio da espada o pai de Amã. Quando Amã se tornou esse homem tão poderoso no reino, ele disse: ah, agora eu vou ter o que eu quero, a minha vingança. A minha vingança sobre aqueles que mataram meu pai. E ele pediu ao rei para que fosse feito esse decreto. E para piorar, quando Amã passava por Mardoqueu não se prostrava diante dele. Aí se enfureceu mais ainda Amã. Isso causou uma revolta imensa. E lá em Esté 3:13 diz que as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Meus irmãos, o rei acatou esse pedido para fazer esse decreto que Amã tanto queria. Só que o problema é que a tradição medo-persa, ela dizia que não era possível você revogar um decreto. E aí eu não sei se vocês estão pensando e raciocinando, mas qual era mesmo a linhagem de Mardoqueu e Esté? A linhagem deles era que eles também eram judeus, mas o rei ainda não sabia. Existia uma tradição do Império Medo-Persa que não se podia revogar nenhum decreto. Não tinha para onde correr. Chegou no último nível, na última instância. O decreto do rei era a última instância, não poderia ir mais para lugar nenhum. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A última instância do homem é essa:
mas a última instância de Deus é acima das nuvens. Eu não sei qual foi o decreto que foi liberado sobre a sua vida, mas existe um decreto maior. Existe um decreto que ele pode revogar todo e qualquer decreto. Eu não sei o que é que tem se passado sobre a sua vida. Se já foi dado um decreto de saúde ruim para você, um prognóstico ruim, um diagnóstico ruim. Eu não sei se você tem familiares que estão sob decretos, mas existe um decreto maior. E você precisa se agarrar a esse decreto. Você precisa tomar posse da autoridade que já está sobre a sua vida. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós já podemos tomar posse dessa autoridade. Aleluia! Aleluia! E nós vamos ver quais atos nós temos que fazer para nós conseguirmos revogar esses decretos. Abra em Esté no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as próprias vestes. Vestiu-se com pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente, em alta voz. Meus irmãos, o primeiro ato que você precisa fazer para que um decreto seja revogado é se humilhar. Sabe, quando esse decreto foi lançado, Mardoqueu entrou em certo desespero. Porque não existia somente ele na jogada. Existiam seus parentes. Existia o seu povo que estava espalhado por todas as províncias. E Mardoqueu, vestido nesse pano de saco, que dizem que essa roupa ela era feita geralmente de peles de couro curtido. Só que na parte interna desse couro eles colocavam espinhos, para que aqueles espinhos, em toda movimentação que eles fizessem, machucasse a sua carne. Quando todos os judeus souberam do decreto, eles se lançaram ao chão. E eles pranteavam. E a palavra diz que ele chorou amargamente em alta voz. Meus irmãos, eu não sei se já aconteceu com você. Você lavou a boca, você escovou os seus dentes, mas mesmo assim você ainda está sentindo uma coisa amarga na sua boca. E isso pode ser proveniente do seu estômago. Você está com tanto suco gástrico que isso está subindo até a sua boca. E você fica sem saber de onde vem essa parte amarga. Só que Mardoqueu, ele se humilhou, mas ele não se escondeu. Ele se vestiu e foi para a praça. E a Bíblia diz que ele clamou em alto e grande clamor. É uma dor de alma que a sua boca amarga. Meus irmãos, se o decreto for pesado, a sua postura precisa ser radical para revogá-lo. Só quem já experimentou batalhas vencidas, onde nos olhos humanos não haveria como vencer, era um fato consumado. Só quem sabe o amargo da boca sabe o valor da humilhação. Deus vai ouvir o seu clamor, porque a palavra dele diz que ele vai exaltar os humilhados. Meu irmão, se a batalha estiver grande, maior será a vitória que você terá sobre ela. Você só precisa se posicionar. Você só precisa saber quem está guerreando por você.
E aí vem o segundo ato, que é você sair da sua zona de conforto. Se posicione contra o decreto. Não aceite o inimigo roubar uma agulha sequer sua. Porque se você deixar ele roubar uma agulha, ele vai querer tomar tudo. Uma coisa é você dar algo seu. Outra coisa é você permitir que o inimigo toque no que é seu. Você precisa se posicionar. Ester 4, versículo 7 ao versículo 11. E aí, meus irmãos, nós vamos ver a parte onde Mardoqueu, ele mandou um recado para Ester. E Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido. E quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicada em Suzã, que era a capital, para que ele mostrasse a Ester e a informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei, implorar a misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque retornou e relatou a Ester o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: olha o que foi que Ester disse. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Meus irmãos, Mardoqueu estava desesperado. Ester era a última pessoa, a única pessoa que ele poderia recorrer. E Ester simplesmente disse: rapaz, diga lá a Mardoqueu que eu não posso fazer nada por ele. Ester estava na zona de conforto, porque ela era rainha. Só que olha o que foi que Mardoqueu respondeu. Coloque aí no versículo 13 e 14. Aí ele pegou Ester. E aí ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Olha o que foi que Mardoqueu disse a ele: se o socorro não vier de você, eu sei de onde é que vem. Sabe o que é que está acontecendo, meu irmão? É porque você só espera pelo socorro humano. Mas você esquece de olhar para os montes, que é de lá que vem o seu socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o seu socorro. É lá onde você tem que olhar e mirar os seus olhos. Saia dessa sua zona de conforto. O terceiro ato que eles fizeram foi: proclame um jejum. Abra no capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Ester, vendo a gravidade do negócio, aí, quando disse que ia mexer no dela, e que o dela tinha ficado na reta também, ela disse: opa, espera aí. Então Ester mandou esta carta, esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei.
e se eu tiver que morrer, eu morrerei. Aleluia! Meus irmãos, quando você entra na presença de Deus com jejum e oração, você perde todos os seus medos. Você fica valente. Quando você entra na presença de Deus, você entra na presença de qualquer pessoa, você entra na presença de qualquer autoridade, e com autoridade. Está faltando esse posicionamento sobre a sua vida. Quando Ana, ela estava sendo maltratada por Penina, ela não foi atrás de Penina. Ela correu para orar ao Senhor. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra principados e potestades, meu irmão. Daniel, ele orou e o Senhor livrou ele da cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a fornalha, mas o quarto homem estava lá com eles. Aleluia! Está faltando posicionamento, meu irmão. Falta você cumprir aquilo que é o básico na sua vida. As suas disciplinas espirituais, como é que elas andam? Você tem sido tomado pelo tanto trabalho, você tem sido tomado pela sua preguiça, você tem sido tomado por não se posicionar. E só basta um posicionamento seu. Só basta você tomar posse, só basta você sair da sua zona de conforto, para você ver o agir do Senhor sobre a sua vida. Abra em Esté capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Olha como é que inicia. 3 dias depois, meu amigo, Esté não foi depois do jejum, não, ela foi durante o jejum. 3 dias depois, Esté vestiu seus trajes de rainha e ficou de pé, valente, no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O que era que ela tinha dito? Se eu me colocar na frente do rei ou qualquer pessoa, eu vou ser morta. Só que ela se posicionou, ela orou, ela jejuou, e o rei estava no trono de frente para a entrada. Versículo 2. Quando viu a rainha Esté ali no pátio, ele a favoreceu. Você não está entendendo, meu irmão? Quando você ora, quando você jejua, o Senhor inclina o coração do rei ao seu favor. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. E ele a favoreceu e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: olha o que foi. Vocês não estão entendendo não, minha gente. Era para você estar dizendo glória a Deus, aleluia. O que foi, rainha Esté? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. Ela estava com medo de ser morta e já tinha a metade do reino para ela. Não há nada impossível para o nosso Deus. E a história continua dizendo que a rainha Esté disse: meu senhor, eu só queria preparar um banquete para você e o poderoso Amã. Ela estava tomando tempo. Ela estava esperando o povo jejuar mais, orar mais. E aí o rei disse: mas minha rainha, você tem algo que você quer pedir? E aí, meus irmãos, quando foi à noite, o rei não conseguia dormir. Bateu uma insônia no rei. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha atendido às orações da rainha Esté. Sabe o que foi que Mardoqueu fez um pouco antes? Diz que Mardoqueu estava lá mendigando favores na porta do templo, na porta do palácio.
E ele viu 2 soldados tramando a morte do rei. E quando ele ouviu aquilo, ele disse: opa, eu preciso enviar essa mensagem para Esté, para ela passar para o rei. A mensagem foi passada. Esté passou a mensagem para o rei, ele averigou e viu que era verdade. E quando ele bateu essa insônia dele, ele pediu para ler as crônicas. Ele pediu para que os seus súditos, eles lessem as crônicas para ver se ele dormia. E sabe o que foi que eles leram? A parte em que Mardoqueu avisou a ele sobre o que os soldados iam fazer contra a vida dele. E ele olhou para os seus súditos e disse assim: mas não fizeram nada por esse homem? E eles olharam e disseram assim: meu senhor, nada fizeram por ele. Quando foi de madrugada, Amã, ele tinha conversado com a sua família, com a sua mulher, com ódio de Mardoqueu. E ele disse assim: olha, eu preciso fazer algo contra aquele judeu. Eu preciso fazer algo contra Mardoqueu. E eles deram um conselho, dizer assim: olha, faz uma forca de 25 metros de altura. E quando for amanhã, você pede ao rei para que Mardoqueu seja colocado lá. E quando ele voltou para o palácio do rei de madrugada, o rei, sem esperar ele pedir nada, ele disse assim: Amã, o que eu poderia fazer por um homem pelo qual eu gostaria de honrar? Amã estava cheio de si. Amã já era o homem mais poderoso depois do rei. Foi convidado para um banquete com o rei. Ele já tinha falado para a família dele. Ele disse: rapaz, eu estou importante. Eu fui convidado, foi para o banquete. E aí quando o rei perguntou o que ele poderia fazer para alguém para honrá-lo, ele disse: é para mim. Ele quer me honrar. Eu sou o mais poderoso depois dele. E aí Amã disse ao rei o que era que ele gostaria que fizesse para essa pessoa. Ele disse: Senhor, pega das tuas vestes reais e veste ele. Pega, meu Deus, como é o nome? Pegue a coroa e coloque sobre a cabeça dele. Pega o teu cavalo e faz com que ele ande as ruas da cidade, dizendo: está aqui um homem que está sendo honrado pelo rei. Amã dizendo tudo isso, o rei olhou para ele e disse: Amã, então vai ali, vai lá naquele judeu chamado Mardoqueu e puxa esse cavalo e vai carregando ele. Carrega aquele homem ali, Amã, porque eu quero honrar aquele homem. Veste ele, coloca a coroa nele, coloca ele no cavalo e anda nas ruas da cidade para eu honrar esse homem. Esse é o nosso Deus. Você está temendo as coisas que fazem contra você porque você esquece quem está com você. Por isso que você está temendo. Meus irmãos, quem tentará contra os eleitos de Deus? É Ele quem justifica você. É Ele quem te justifica. E sabe o que aconteceu? Amã foi para casa entristecido, cabisbaixo. Chegou para a mulher dele e disse o que era que tinha acontecido, que o rei tinha honrado Mardoqueu. Aí a mulher dele olhou para ele e disse assim: meu filho, o negócio está ruim para você, porque você já começou a perder para o judeu. Mas faz o seguinte, vá para o banquete de novo, que ela não chamou você para ir para o banquete com o rei de novo. Quando Amã chega no segundo banquete, lá no palácio do rei, o rei pergunta novamente a Esté: o que você quer me pedir? O que você quer que eu te faça? Se você quiser metade do meu reino,
eu te dou. E ela olhou para o rei e disse assim: não, Senhor, eu só queria te pedir algo, que o Senhor me livrasse da morte, que o Senhor livrasse os meus parentes da morte, que você livrasse todo o povo judeu da morte, que o Senhor anulasse esse decreto. E o rei disse: mas quem é que está querendo matar você? Aí ela olhou para a mãe e disse: o poderoso Amã. Esse está querendo me matar. O rei, a palavra diz, e você pode conferir nas escrituras, a partir do versículo 8, o rei se levantou da cadeira, saiu de perto deles, ficou lá peidado de raiva. Aí Amã pegou e foi para os pés da cama lá que ela estava, se ajoelhou, se prostrou pedindo socorro. Quando o rei voltou que viu, ele disse: ah, além de você ter dito que ia matar a minha mulher, você ainda está querendo tomar ela? Espera aí, pega esse cabo aí. Pegaram a Amã. Aí veio lá um soldado deles: rapaz, senhor, a Amã mandou fazer, foi uma forca ali para enforcar Mardoqueu. Ele disse: pois faça o seguinte, enforque ele na forca que ele mandou fazer. Meus irmãos, o que estiverem fazendo com você, o Senhor quer que você coloque uma mesa na presença dos seus inimigos. Não é para você temer o seu inimigo não, meu irmão, porque toda armadilha que ele fizer contra você, ele próprio vai cair nela. Ele próprio vai cair na armadilha. Meus irmãos, um decreto foi liberado sobre Jesus. Um decreto de morte foi liberado sobre Jesus. Sabe, eles pegaram Jesus, eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Eles moeram com o Senhor, eles cuspiram em Jesus e deram um decreto de morte sobre Jesus. Os homens decretaram a morte sobre Jesus. Mas deixa eu te dizer, o Senhor Deus, que está acima das nuvens, que está no céu, Ele revogou esse decreto. E Ele trouxe um novo decreto para Jesus, que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Aleluia! Não há decreto que o Senhor não possa derrubar. Se coloque de pé. Feche os seus olhos, meu irmão. Não deixe que nada